Boss! Eu sou a M1 E eu sou a M2. e esse é mais um Papo de Boss. O nosso tema de hoje é algo que incomoda, interfere o crescimento pessoal e profissional de muitas pessoas. E eu sei que provavelmente isso é algo que também te incomoda. O tema nada mais é que perfeccionismo. Um sentimento e um comportamento que nos trava muito a nos dar liberdade, principalmente dar o primeiro passo, né? Pra gente fazer bastante coisa na nossa vida, né? Exatamente. Eu sempre tive muito em mente de que o medo de perder ou o medo de errar já faz com que a gente erre. E o perfeccionismo está muito ligado a isso. Não existe você ser perfeita em tudo, ou você querer realmente se mudar para você poder atingir as expectativas de outras pessoas. Eu acho que além disso também vem muito da nossa criação, né? Assim, a gente olhando para um processo do perfeccionismo não é algo que chega com a vida adulta. Na verdade, quando a gente começa a se conhecer mais, a gente começa a observar que temos esse tipo de comportamento, mas na verdade é um reflexo desde a nossa infância, Sim. né? Da nossa criação, olhando para nossa realidade é algo que a gente também enfrentava dentro de casa, né? A questão de ser a melhor aluna, de se cobrar o tempo inteiro, de se comparar com a outra aluna, com os amiguinhos da sala de aula também, como os nossos pais não tiveram as oportunidades de estudo também que a gente teve, nós éramos muito exigidas, né, nesse processo de ser a melhor, de ser a melhor, de ser a melhor. E foi algo bom, porque o perfeccionismo em si não é algo totalmente negativo. Sim. Desde Depende, que você desde como você saiba. aplica. Exato, desde que você saiba dominar o perfeccionismo pra você ser direcionada pro caminho certo, né? É algo muito bom porque você exige uma ótima qualidade, ótimos resultados. Você não fica esperando, você não entrega qualquer coisa. Só que o problema é que se você não controla o perfeccionismo, você trava muito a entregar até o melhor. De tanto perfeito, né? Na verdade, você acaba vivendo em prol da expectativa de outra pessoa ao invés de você mesma. Porque a gente falou aqui da questão realmente da infância, de se exigir algo de você quando você é pequenininho, quando você não sabe das coisas, já é algo que começa ali a te impactar e que vai realmente trazer consequências para a sua vida adulta. Então, se você aprende a lidar com isso e a lidar da melhor forma, tá tudo certo. O perfeccionismo, ele realmente não é algo 100% negativo, mas depende do quanto você aplica ele na sua vida. Se você consegue entregar uma coisa que não ficou 100% ou, né, o melhor dos mundos, e você consegue lidar bem com isso, tá tudo certo. Agora, se você não consegue, e se isso começa a te travar, é algo que você tem que ficar muito atento e atenta para não te impedir de alçar voos maiores também. Isso não só no trabalho, tá? Mas na vida pessoal também. A gente não tem como estar com o melhor cabelo o tempo todo, com a melhor maquiagem, a melhor roupa. Isso realmente não existe. Isso, eu tenho até amigos que muitas vezes deixavam de sair de casa por não se acharem que estavam bem, né, fisicamente ou visualmente, para conviver com outras pessoas. E aí você começa a ver que isso afeta realmente o convívio com outras pessoas. E além, eu estava escutando você e lembrando de algumas situações também. E consequentemente, esse sentimento ele gera outros, né? Sim. Que é a questão da ansiedade, ou até mesmo da tua própria depressão, se você não toma cuidado, de você se cobrar tanto e principalmente se comparar muito com a realidade de outras pessoas, igual você falou, quando os nossos amigos não saíam, não faziam algumas coisas por falar, não, como eu vou estar em tal lugar, sendo que eu não estou naquele nível, né? Só que ao invés de você usar dessa forma, esse pensamento dessa forma, você deveria usar ao contrário. Eu tenho que estar nesse lugar, por exemplo, com pessoas de alto nível, porque isso vai me agregar ainda mais, né? Pra eu mudar a minha mentalidade, o meu pensamento e, consequentemente, o comportamento. Então, você vai estar indo contra um comportamento, que é o perfeccionismo, ele é um comportamento que trava você a dar, né? Te trava a dar outros passos, a você fazer coisas que você gostaria de fazer, por você sempre querer o melhor pra você, e não que está errado desejar o melhor, mas sempre exigir o melhor de você não faz tão bem assim, né? E acaba que gera outros sentimentos, como ansiedade, uma tristeza e doenças que muitas vezes a gente não consegue controlar. E eu acho que a nossa realidade hoje, além de tudo isso, principalmente com as redes sociais, né? Nós somos hoje pessoas que nos posicionamos dentro das redes sociais e talvez você tenha nos conhecido através das redes sociais e é um ponto muito importante, né?
Dentro das redes sociais hoje a gente tem um Muitas alto nível, comparações. muitas comparações e um alto nível de perfeccionismo, principalmente para quem tá começando agora. Que fala, ah não, mas a Marci, ela já fala sobre tal assunto, já se comunica super bem, mas ninguém sabe como foi o começo dela, como foi o meu começo. E Exato. todo mundo precisa ter um começo. Nós também temos muitas pessoas que nós admiramos dentro das redes sociais, que nos inspiram muito, que nós modelamos, porque essas pessoas, elas trazem pontos que nós admiramos tanto que nós também desejamos, né, um dia estar naquele lugar. Só que hoje, como a gente se conhece muito bem, a gente aprendeu a dominar o perfeccionismo, ao invés da gente se cobrar tanto porque aquela pessoa está naquele nível e nós não, isso não significa que a gente não pode chegar até lá. Então a gente usa isso ao nosso favor, né? Sim. O autoconhecimento, ele é libertador. O ser humano, por si próprio, assim como existe, né, os animais, a gente gosta de estar em bando, de andar em comunidade. Então, você pode até observar o meio que você convive, os seus amigos, né, no ambiente de trabalho, tem pessoas que você gosta mais, outras que você gosta nem tanto, porque tem pontos ali em comum. Então, gosta do mesmo estilo de música, gosta do mesmo tipo de roupa, gosta de falar sobre os mesmos assuntos, então acaba que a gente realmente forma comunidades. E se a gente não se sente aceito dentro dessa comunidade, isso realmente nos frustra como pessoa. E vai nos privando e a gente vai cada vez menos convivendo com as pessoas. E aí que entra a parte do perfeccionismo, que também te impede, né, de socializar. E você, querendo ou não, vai acabando se fechando dentro ali do seu mundinho, por conta do julgamento. E a parte do julgamento é onde mais dói pra gente, né? Assim, a gente fica... O problema é esse, a gente espera sempre a validação do outro pra gente saber se estamos bem ou não estamos bem, se nós estamos no caminho certo ou não. Só que, na verdade, assim, cada um tem o seu processo, a sua trajetória, o seu processo de transformação e conquista pessoal e profissional. E muitas vezes, quando a gente nos pega, assim, nos auto-sabotando, nos achando que a gente não tem esse... como que eu posso falar? Que nós ainda não estamos nesse nível que tanto desejamos estar, aí a gente se priva de muita coisa, né? Então, acho que, como você falou, o autoconhecimento, ele é libertador e é a principal chave para você conseguir identificar o seu perfeccionismo, pontos que te levam a ter esse tipo de pensamento e comportamento. Sim. Porque o perfeccionismo em si, ele é um sentimento, né, que gera ele é um comportamento que gera novos sentimentos e que te travam, se você não sabe dominar, te trava para você conquistar outros patamares, estar em outros lugares, ter contato com outras pessoas. Então, quando a gente se conhece bastante, a gente consegue identificar o porquê, o que nos leva a ter esse tipo de comportamento. E hoje, nos conhecendo, a gente sabe, olhando para nossa infância, para nossa criação, todos os nossos processos, até em ambiente de trabalho, né? Que nós viemos de uma era de CLT, hoje nós somos empreendedoras e hoje a gente sabe que dentro tudo que a gente passou, foram muitas caixas que foram colocadas sobre nós, né? Sobre muitas expectativas. E isso começa desde a nossa infância, dentro de casa, com as pessoas ao nosso redor, com outras pessoas que a gente observa, crianças, jovens e afins. E, consequentemente, a gente só conseguiu se destravar, né? Se libertar disso quando a gente se conheceu, sim, né? Sim. Essa parte de expectativa é uma coisa muito louca. Se a gente olhar pra trás também... nós duas, né? Eu, na verdade, fui a primeira pessoa da minha família, tanto materna quanto paterna, a cursar uma faculdade, né? A ter uma graduação. E que bom que isso aconteceu, porque abriu caminho para várias outras pessoas, né? Começarem a fazer também. Então, a gente hoje tem várias pessoas dentro da nossa família que têm, né, um acesso à educação, um nível superior, enfim... Mas a expectativa, ela acontece o tempo todo. E se a gente não souber lidar com ela, realmente a gente acaba ficando doente, causando ansiedade, depressão, outros tipos de doenças psíquicas que a gente vê, né? O mundo realmente tem ficado cada vez mais doente por causa disso, nessa parte de expectativas mesmo. Mas a gente não pode deixar isso nos privar, em nenhum momento. A gente tem que aprender a identificar esses pontos e trabalhar para que isso não aconteça, não nos impeça de dar passos diferentes. O julgamento, ele vai acontecer independente se você resolver dar um passo diferente ou se você resolver continuar no mesmo lugar. As pessoas que geralmente te julgam é porque queriam fazer o que você faz, mas não tem coragem. Então vai lá, aponta o dedo, é assim que acontece, que nascem os haters, né, da vida. Mas justamente por isso, ao invés da pessoa olhar pra si e apontar, ela prefere olhar pro outro e começar a julgar.
E se a gente não sabe lidar com isso, a gente acaba criando um bloqueio e deixando de fazer as coisas que a gente quer fazer. E o mais incrível, né? A gente sempre olha pro lado negativo da coisa. Então, quando a gente começa a se posicionar sobre um assunto, a crescer profissionalmente e tudo mais, tem pessoas que são fãs mesmo, e os fãs, não tô falando da questão de ser famosa, da fama em si. Inspiração Da mesmo. inspiração, da pessoa acreditar em você, dela te admirar, de se inspirar em você. Então, são pessoas que nos agregam também e que principalmente nos motivam a continuar. Mas, quando vem um hater da vida, é quando a gente fica... Pode ter 15 mil comentários maravilhosos. Se tiver um falando mal, é naquele ruim que a gente foca. Que a gente foca. Impressionante isso. E assim, o nosso cérebro, ele sempre vai para esse lado do negativo. Ou para não gastar energia, para não fazer acontecer. Porque você é ruim. E automaticamente a gente começa se auto-sabotando. Se a gente não se conhece, se a gente não começa a observar esses pontos. E principalmente o que nos leva a ter esses sentimentos, né? É importante a gente destacar que essa questão do perfeccionismo, todo mundo pode ter ou tem dentro de si. Algumas pessoas já são mais práticas, então assim, são várias situações que podem levar as pessoas a serem mais ou menos perfeccionistas. Nós duas somos duas perfeccionistas, Pois é. mas hoje a gente sabe dominar muito esse comportamento dentro de nós. Ela, por exemplo, não, chega, vamos pra prática e tal. E ela me ajuda muito nesse processo e, consequentemente, ao contrário também. É uma troca. É e uma a gente troca. também quer fazer essa troca com você, que você também entenda que não precisa estar perfeito pra você criar algo ou dar um passo diferente. Sim. Se a gente olha lá atrás, quando a gente começou a gravar conteúdo, era extremamente cansativo, porque a gente fazia um vídeo, não ficava, vamos fazer outro, e vamos fazer outro, e vamos fazer outro. E chegava no último, a gente já tava de saco cheio, essa é a frase, saco cheio, e não queria mais fazer, porque gastava muita energia pra aquilo ficar perfeito, não sair do jeito que a gente queria, e depois de falar, vai assim mesmo, por aí vai. Hoje não, hoje a gente grava de uma forma muito mais tranquila e natural, e é óbvio que o resultado é muito maior. Porque se a gente errou alguma palavra, corrige e continua o vídeo. É isso, naturalidade. As pessoas se conectam com esse tipo de coisa, né? Então, se você também, que está nos ouvindo, né, ou nos vendo, quer gravar conteúdo, quer começar, né, a se posicionar nas redes sociais, faça do jeito que tem que fazer. Depois você aperfeiçoa. Porque se você começa já da forma que a gente fala, tá pronto, perfeito. é porque você começou no time errado. Você perdeu tempo. Já era pra estar funcionando e você tendo resultado sobre isso. Um projeto que começa perfeito, ele já começou tarde. Então, nada melhor do que abraçar a oportunidade hoje, você fazer isso acontecer e ir aperfeiçoando ao longo do tempo, né? A gente monta no cavalo e aprende a cavalgar já na ação, entendeu? Então, é o principal, né? Sim, não, e pega até um exemplo do que você citou agora, a questão de andar de bicicleta. Você vai aprendendo, você tem alguns tomos no meio do caminho, mas tem a rodinha que vai te ajudando a equilibrar. Mas isso não te impede de você continuar ali treinando, praticando, até você aprender. E depois que você aprende, uma vez que você aprende, não tem mais isso. Você pode ficar anos sem andar de bicicleta. Se subir na bicicleta, você sabe exatamente o que tem que fazer, que é pedalar. Então, a mesma coisa com qualquer... um treino, né? Coisa que você se programar pra fazer na sua vida. É a mesma coisa. No começo, você vai ter mais dificuldade, você vai ter alguns tombos, mas depois que você pega o jeito, vai que vai. Não tem erro. E o mais bacana é que a gente consegue aplicar isso em todos os negócios, né? Sim. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em contato com outras pessoas. E principalmente, tenham pessoas também que te levem a outros níveis. Então, no meu caso, quando eu não estou tão bem, porque nós somos pessoas reais aqui, hoje a gente quebra muito esse paradigma, né? De que, da realidade perfeita, daquela questão de tá tudo certinho. Não. Realmente, tem dias que a gente tá super bem, tem dia que a gente tá super mal, tem dia que a gente produz conteúdo, uma produtividade maluca, maravilhosa, e tem dia que não rola nada. E aí, quando a gente está nesse momento de autossabotagem, de querer fazer o melhor, o mais perfeito, de se comparar com o outro, tenha pessoas do seu lado que te falam, para, sabe? Volta. Qual é o seu objetivo, o seu propósito? Volta pra realidade. É o natural que conecta, são histórias reais. Então, é isso que a gente quer mostrar aqui no nosso podcast, nesse papo de boss mesmo, sobre assuntos do cotidiano, sobre as nossas experiências, sentimentos, porque somos mulheres reais e que a gente faz o nosso resultado acontecer todos os dias, independente da situação, independente do sentimento, e que principalmente que juntas, né, Ceci? Somos mais fortes, a gente agrega muito e com certeza é isso que a gente deseja pra você também. Que você identifique aí dentro de você. Se
se você tem esse sentimento, esse comportamento de perfeccionismo, que você pare para refletir, se autoconhecer e principalmente usar isso a seu favor. Não deixar que ele te trave a dar os próximos passos para você conquistar ainda mais resultados, né, na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Com certeza. E uma mensagem que a gente pode deixar para finalizar esse podcast é: comece sem estar pronto. Dê o primeiro passo e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. É isso, até o próximo episódio do Papo de Boss. Um beijo e tchau!